para o setor de licitações orientações sobre prazos da Portaria Interministerial 424/2016. O que é isso? Gente, a Portaria 422, a partir dos convênios de 2016 para cá e as alterações dessa portaria, os convênios agora eles têm que ter publicação de licitação até 60 dias após aprovado o projeto. Então vamos imaginar, se for a Caixa, por exemplo, se for um contrato de repasse, a Caixa deu o SPA no dia de hoje é 9/9. Você tem 60 dias para entregar à Caixa, no mínimo, a publicação dessa licitação. No mínimo, tá? É o prazo que você tem. Se for um convênio, é a mesma coisa, tá? Você corre risco de perder o recurso caso você não atenda a esses prazos. Mas você tem que informar em sua licitação. Porque você não sabe como é que está no setor, você não sabe, a comunicação é tudo, né? Você não sabe se a licitação está com vários processos lá na frente do seu. Então, se ela tem vários processos lá, pode ser que ela deixe o seu ali para licitar depois. Pode ser uma orientação, é uma obra, eu não quero fazer agora, deixa para fazer depois. Pode ser que tenha uma orientação dessa, a gente não sabe. Então, comunicação é tudo. Então, é importante você fornecer essas orientações para licitação. Inclusive, gente, fornecer por escrito, por e-mail, tá? É importante isso. Você tem que fornecer também orientações sobre a documentação necessária após a licitação, conforme o caso, convênio ou contrato de repasse. Gente, a Portaria Interministerial 424/2016, ela fala exatamente qual é a documentação necessária para que você precisa inserir na plataforma após a licitação. Então, você tem que falar isso para a licitação anterior à licitação e não depois que licita. Tá? Porque depois que licita, pode ser que a licitação, o setor de licitação do município, ele já tem um passo a passo ali que ele segue. E pode ser que o que está na sua legislação não seja aquilo que ele segue normalmente. Pode ter documentos ali que ele nem utiliza na licitação. Quer ver, por exemplo? Eu tenho aqui um e-mail da Caixa solicitando a licitação de uma obra recentemente. Aí o que a Caixa solicita? Ofício de encaminhamento de documentação relativa ao processo licitatório conforme o modelo Caixa. Publicação do extrato do edital. Publicação do ato de homologação da licitação. Publicação de despacho de adjudicação da licitação. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com devido embasamento legal, orçamento da proposta e cronograma físico-financeiro da empresa vencedora do processo licitatório, cronograma físico-financeiro da empresa vencedora do processo licitatório no caso de obra. No caso de regime de execução por preço global, deverá ser apresentado o eventograma, modelo disponível no site da Caixa, a planilha múltipla, versão atualizada, composto dos seguintes documentos: planilha de eventos, que é a PVL, né? Planilha de eventos, a PVL, planilha de levantamento de quantitativos e cronograma. Aí depois pede também contrato administrativo de execução ou fornecimento de obras, serviços ou equipamentos, firmado com a empresa vencedora do processo licitatório, publicação do extrato do contrato, declaração firmada pelo chefe do Poder Executivo, atestando que a licitação ou processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e requisitos dispostos na legislação vigente. Inclusive quanto à forma de publicação, aceitação de pareceres emanados por órgãos de controladoria, etc. Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo chefe do Poder Executivo, atestando que a empresa vencedora de licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado
de empresa de economia mista. Isso aqui, por exemplo, as licitações não pedem, a maioria não pede. Então você vai pôr seu prefeito para assinar isso aqui para a empresa? Não, você tem que pedir que a empresa assine, ela tem que se responsabilizar. Não é seu prefeito que vai assinar isso aqui para a empresa. E se você não apresenta para a licitação qual é a documentação que você precisa, a licitação não vai pedir isso aí, não vai pedir, não vai ser um documento que ela vai colocar no edital, e aí você depois vai pedir para o seu prefeito assinar uma declaração dessa. Que esse aí, quadro de compromisso de investimento, né, modelo disponível também na Caixa, declaração de regime de execução, a prefeitura tem que dar uma declaração de regime de execução, se é execução por empreitada global, né? Declaração de capacidade técnica, indicando quais são os engenheiros de fiscalização e a RT do responsável pela fiscalização e execução da obra. Então, você está vendo aí que ela está pedindo duas ART, a RT de execução e a RT de fiscalização. Então, você tem que falar isso para a licitação, para que a licitação também terminou o processo. Quem venceu? Venceu foi a empresa X. Empresa X, eu preciso da sua ART de execução do seu engenheiro na assinatura do contrato. Ah, por quê? Porque o Convênios precisa disso para inserir na plataforma Mais Brasil para dar andamento, para poder enviar, né, para a Caixa dar andamento ao processo aqui, senão isso para por falta de um RT de execução. Então, gente, vocês estão vendo que a gente fala isso para a licitação, é anterior à licitação e não depois que licita? Viram? Aí tem mais coisas aqui que vai pedindo e a gente vai conversando com a nossa licitação. Isso é um contrato de repasse, né? A Caixa te manda esse e-mail. Mas o convênio, ninguém te manda um e-mail desse não. O Ministério não te manda. Então, às vezes, alguns ministérios colocam um parecer lá falando da licitação e qual é a documentação que você tem que inserir na plataforma de licitação. Entretanto, a Portaria Interministerial 424, ela vai te falar toda a documentação que você precisa inserir. É um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso de convênio, no convênio você insere na plataforma você insere o edital da licitação assinado, você insere Tem um outro documento que você insere, que você prepara antes, que é... Esqueci aqui o nome. Mas você insere... Tem uns documentos um pouquinho diferentes. É mais documento. Quando é convênio, ao invés de ser menos documento, não. É um pouco mais. Você tem que inserir o edital aqui no contrato de repasse. A Caixa não te pede edital. No convênio, você tem que colocar o edital e você tem que colocar o termo de referência. Me lembrei. O termo de referência, quando você para adquirir um bem, você tem que fazer um termo de referência, não tem? Então, você tem que colocar esse termo de referência, tem um termo de referência da licitação, ele tem que ser colocado lá na plataforma, na aba licitação, tá bom? Então, tem mais alguns outros documentos lá. Depois do processo pronto, você precisa pegar a documentação junto à licitação. Aí, gente, tem um detalhe. Quando você chega na licitação, não é uma coisa tão simplesinha, não. Você chega na licitação, não tá provavelmente, às vezes o prefeito não assinou, né? Alguns documentos é o prefeito que assina, por exemplo, a homologação é o prefeito que assina, o contrato tem que estar assinado pelo prefeito. Tem umas partes lá que o prefeito assina. E às vezes está faltando assinatura e você precisa dessa documentação. E aí você tem que ter uma delicadeza para poder ir solicitando, porque o setor de licitação também, ele lida com essa problemática também, não é só nós. Então, gente, você terminou a licitação, você precisa pegar, você tem prazos para inserir no sistema, mas você tem que tratar isso com muita delicadeza. Essa documentação, ela precisa estar autenticada, ela não precisa ser autenticada em cartório, ela pode ser autenticada por um funcionário do setor de licitação, um dos membros da comissão de licitação, ou para inserir no sistema ou para enviar para os órgãos, né? Além de solicitar a inserção da licitação no portal da transparência do município. Por que isso? Por exemplo, hoje os contratos de repasse, a Caixa exige que você envia o link de onde está a sua licitação.
no portal da transparência. Tem que enviar o link do portal da transparência, onde toda a documentação do processo licitatório está no portal da transparência. Então você tem que enviar, você envia para ela o link, ela entra naquele link e verifica se o processo está realmente no portal da transparência. Então, gente, quem faz essa inserção no portal da transparência é o setor de licitação. Mas eles têm que fazer em paralelo a você enviar a documentação para a Caixa. Porque se você enviar a documentação e não estiver no sistema, a Caixa não vai aprovar, não vai dar um aceite no seu processo licitatório.